Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Diga comigo. Eu estou vivendo os melhores tempos. Eu estou vivendo os melhores tempos. O tempo da graça. Aleluia. Aleluia. Amados, eu queria falar um pouco sobre lei e graça, porque de fato uma coisa não pode falar sem falar da outra. Amém? Se falamos de graça, temos que falar da lei. Se falamos da lei, ela aponta para a graça. Amém? Então tudo que nós entendemos sobre a graça de Deus, mas veio algo antes que sinalizava para o dia de hoje. Amém? Então, antes de nós lermos alguma coisa, eu queria explicar algo rápido, dar uma passagem rápida, relembrar algumas coisas. Depois que Adão pecou, o homem foi desconfigurado, o homem caiu em pecado e ele perdeu a aliança com Deus. Ele morreu espiritualmente. E depois dessa queda, a lei do pecado e da morte começou a ser estabelecida no mundo. Mas graças a Deus que desde a queda do homem, Deus já começou a profetizar a redenção do homem. E já providenciou algumas coisas antes da redenção, sempre sinalizando para Cristo. Desde o início, amado. Então, quando o homem pecou, e ele foi destituído da glória de Deus ou da graça de Deus, ele ficou desconfigurado, como eu falei. Ele perdeu a configuração original. Então, pela bondade de Deus, Deus estabeleceu leis. Amém? Moisés foi o precursor, o qual Deus usou a Moisés para trazer as leis, lá no Monte Sinai. Mas que o próprio Deus escreveu em pedras. Amém? Então, uma coisa que eu queria deixar observar bem, que a lei não é algo ruim. Ruim era o estado do homem. A lei de Deus é boa. Foi Deus que escreveu, não foi o diabo não. Não foi da ideia de Moisés não, foi Deus que escreveu as leis. Amém? O problema é que o homem que era mau. O homem tem a natureza pecaminosa. O homem era caído. Então a lei se tornou algo mal para o homem, porque apontava, porque eles não conseguiam, por causa da natureza dele, alcançar aquilo que Deus queria. Mas a lei começou a sinalizar para o futuro. Por isso que eu falei, não existe graça se você entender o que é lei. Até porque depois na graça, quando Jesus estabeleceu a graça, na verdade, corrigindo isso, Deus sempre foi um Deus de graça. A graça de Deus sempre teve, só que foi manifesta através de Cristo. Só que, vamos dizer aqui que gotas e sinalizações de graças, podemos ver no Antigo Testamento, sim. Deus sempre foi um Deus de graça. E a sua lei é divina, é correta. Amém? É bom entender isso, porque muitas vezes achamos que na nova aliança nós não temos leis. A palavra fala que Jesus estabeleceu a lei do Espírito de vida, que vamos ver sobre isso, que habita hoje em nós. A lei foi, Jesus cumpriu toda a lei. O fim da lei é Cristo. Por quê, amados? Porque é tudo aquilo que Deus estabeleceu para o homem no início, foi cumprida em Cristo. E por nós estarmos em Cristo hoje, a lei foi estabelecida em nossos corações. Não foi mais escrita em tábuas de pedras, mas nos nossos corações, por causa de Cristo, por causa do seu Espírito. Amém? Então as leis do Senhor são corretas, são algo bom. O problema é que era a situação do homem que era ruim. O homem caído, sabe, quando há lei na nossa nação, e quando nós andamos fora da lei, pensamos que a lei é que é ruim, mas é nós que estamos descumprindo aquela lei. Não é que a lei que é ruim, nós estamos descobrindo sendo desobedientes, rebeldes. Amém? Então sempre homens se destacavam, mesmo na lei, erravam, mas se destacavam por causa do coração. Sabe, amado, além de, nesse mesmo período, foi estabelecido sacrifícios de animais. Amém? Então, esse sacrifício de animais
era feito por um tempo para encobrir pecados, para dar um acesso a perdão de pecados diante de Deus. Mas Deus não é que Deus queria, o plano original de Deus não era esse. Deus não queria isso. Deus queria o coração do homem. O povo se reunia quando eles erravam, queria, vamos sacrificar logo um touro. Mas Deus sempre deixou bem claro que Ele não queria só sacrifício, Ele queria o coração do homem. E Davi começou a perceber isso. Interessante que na passagem de Davi, quando Davi adulterou, que Davi era digno de morte pela lei, e o profeta Natan chegou diante dele e fez aquele arrodeio bem bonitinho, como Deus é bom. E a sua graça estava expressa naquele momento, sua misericórdia. Fez aquele arrodeio e falou: é você que aconteceu tudo isso, é digno de morte, porque a lei fala que é para você morrer mesmo. Sabe o que Davi fez? Se arrependeu, amados. Se vestiu de pano de saco, colocou a cara no pó, se arrependeu. E ele descobriu que para Deus o coração contrito e quebrantado vale mais que sacrifício de animais. Amém? Então Deus começou a sinalizar. Mas a situação do homem era horrível, amados. O pecado predominava. O diabo tomou muito proveito por muito tempo, porque a lei do pecado e da morte ainda estava lá. Mas sabe que um dia a graça chegou. Em Cristo nós somos libertos da maldição da lei. Aleluia! Então, mediante, já derrubando esse púlpito, misericórdia. Então, mediante tudo isso, vamos começar a ler algo interessante aqui. Eu botei lei, sombra, graça, realidade. Amém? Vamos começar a ler aqui Mateus 3. A gente vai falar um pouco sobre João Batista. Aleluia. Mateus 3. A partir do versículo 1 a gente vai ver todo o capítulo, amém? Do 1 ao 17. Depois a gente vai ver algumas coisas lá no Evangelho de João. Essa história de João Batista é muito empolgante, impactante, e tem muita revelação nisso. E ela é falada nos 4 evangelhos, em Mateus, de 1 a 17, também em Marcos 1, de 4 a 11, e de Lucas, de 15 a 80. Amém? Mas a gente vai ler só Mateus hoje. Então vamos lá. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no meio do deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados. Eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vinha para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto, e que os frutos mostrem arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de nem lavar as suas sandálias. Levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpa a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. 13. Então Jesus veio da Galiléia
lá acho que em João mesmo, que a gente vai ler depois, os discípulos perguntaram quem ele era, e ficaram indagando a ele, porque queriam uma resposta para dar aos fariseus, a quem tinha enviado aqueles homens. E João depois respondeu: sou a voz que clama no deserto, que tinha sido profetizado pelo profeta Isaías. Então, como eu falei no início, tudo caminhava como um Deus organizado, um Deus sinalizava tudo para Cristo, amados. Mas nesse momento que João Batista estava vivendo, ainda debaixo da lei, ele começava a trazer para os homens a água simbolizando arrependimento. E acho interessante que alguns fariseus começaram a observar e querendo ser batizados. E João era muito correto, era muito certo naquilo que Deus tinha determinado no coração dele. E ele disse: o que é que vocês estão fazendo aqui? Em outras palavras, raça de víboras, os frutos de vocês, em outras palavras, são podres, arrependam-se. Não adianta você vir aqui eu dar um banho em você de água. Vocês têm que se arrepender de coração, dar frutos. O arrependimento, ele exige de nós frutos de arrependimento. Então João, mesmo vivendo uma antiga aliança, vivendo debaixo da lei, ele é um homem íntegro. Ele é um homem que era reservado para aquilo ali, para aquilo que Deus projetou para ele. E eu acho interessante que ele sabia o que ele estava fazendo naquele momento. Ele sabia que ele era o precursor, o último, abriu o caminho para o Cristo. Ele fala que era a voz que clama no deserto. Ele diz que ia, lá em João ele fala que, em João 1 ele fala que ia trazer os caminhos retos para o Senhor. Em outras palavras, ele ia amenizar muitas coisas. Ele ia trazer o arrependimento. E ele fala: eu batizo com água, mas o que vem após mim vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Era o mesmo Espírito, amados, o mesmo Espírito que estava guiando João a fazer tudo isso. Como eu falei no início, várias sinalizações apontavam para a graça, apontavam para Cristo. Muitas coisas no Velho Testamento nós olhamos, a obra da redenção, Isaías falava que é um profeta messiânico, ele apontava muito para Cristo. Sabe, amados, o que eu acho lindo é que Deus não nos deixa à toa. Mesmo na antiga aliança, que o Espírito não habitava dentro deles, ele não tinha tanto entendimento, mas Deus levantava profetas e trazia uma palavra, levantou juízes que traziam palavras. E Deus sempre tratou com a alma do ser humano, mas ele sabia que nós somos seres emocionais, e ele sabe que o decorrer do tempo, ele fez isso com Abraão. Abraão, quando ele falou algo para Abraão sobre o filho dele, sobre a descendência dele, ele disse: Abraão, olha para a areia do mar, tu pode contar, olha para as estrelas do céu, tu pode contar, assim será a tua descendência. Da mesma forma que Deus tratava com a alma em vários aspectos, ele tratava através da graça. Vai vir um maior do que eu. E esse momento de transição nesse capítulo, amado, é tremendo. Eu falo como Saulo repete, fala que arrepia até o cabelo dos ossos. Porque, amados, quando eu vejo esse texto, eu fico empolgado. Porque minha realidade hoje é outra. A realidade sua é outra. João, ele começou a desenvolver a chamada dele e trabalhar a chamada dele, e não foi muito fácil. Ele foi morto por causa disso, nós sabemos. Pessoas, não só ele, mas muitos outros foram mortos por causa disso. Sabe o que quer dizer para mim? Não importa, amados, importa que o propósito seja alcançado. A nossa vida nós temos que ter mais como preciosas, porque Cristo habita em nós. Se morremos hoje é lucro. Aleluia. Sabe, amados, não temos que ter mais nossas vidas como preciosas. Eu não estou falando que nós temos que cuidar da nossa saúde. Eu não estou falando que nós temos que ler a palavra, fazer o que Jesus mandou fazermos aqui. Não, pelo contrário, temos que fazer com intrepidez. Mas não tenha a sua vida mais por preciosa, porque tudo aponta para Ele. Ele é o centro. Não é nós que somos o centro. João disse: eu vou fazer de tudo, parafraseando, eu vou fazer de tudo para que fique mais fácil para o mestre.
que fique mais fácil para o Cristo. Então, quando João estava pregando, falando sobre arrependimento, a palavra fala que multidões vinham da Judéia, de todo lugar, e Jesus ficou sabendo disso e foi ao encontro dele, guiado pelo Espírito de Deus. Aí você me pergunta, o batismo de João era para arrependimento, o que é que Jesus tinha que estar arrependendo naquele momento? De nada. Mas sabe o que é que ele estava fazendo lá? Em meu lugar, simbolizando o meu lugar e o seu lugar. A obra da redenção, mais uma sinalização, mais uma, podemos dizer assim, como eu falei, um novo ciclo. Sabe que quando a mulher está gestante, primeiro mês, não aparece tanto barriguinha, aparece pouco, e vai crescendo, e vai crescendo. Quando chega mais próximo, começa a ter contrações. Eu posso dizer que nesse momento aí estava tendo mais ou menos 8 meses. Eu não conto com semanas, as mulheres sabem que semanas. Vamos dizer 8 meses. As contrações estavam muito fortes. As sinalizações estavam muito na cara. Estava prestes a nascer aquilo que nós desejávamos, aquilo que aquele povo desejava há muito tempo. Algo foi gerado, estava sendo gerado desde lá do Éden, depois da queda. E foi sendo sinalizada. A gestação foi tomando uma proporção maior, Você sabe que quando uma mulher chega na gestação próxima, as contrações começam a ficarem maiores. Sinalizações maiores que o filho está para vir. E foi o que aconteceu naquele momento, amado. Um momento de transição, o qual João olha para Jesus e disse, está ali, está ele ali, ó. Aqui eu não tenho pregado há muito tempo, o qual não sou digno de desatar as sandálias dele. Eu estou aqui por causa dele, ó, é ele ali, ó. E a palavra fala que ele mesmo, João relatando, ele disse que o Senhor que me enviou falou que se parasse o Espírito como forma de pomba sobre a cabeça de Jesus, ele ia saber que ele era o Messias. João estava atento a tudo. Fique atento, amados. Fique atento às contrações que o Senhor está trazendo nesses últimos dias. Estamos vivendo outro momento. Então, João estava bem sinalizado pelo Espírito de Deus. E quando Jesus foi ter com ele, ele disse, eu vim aqui para ser batizado por você. Ele disse, Senhor, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. Eu que sou pecador, o Senhor não tem pecado nenhum. Senão, João, vamos deixar como está por enquanto, para que a justiça seja feita. Sabe, amados, quando Jesus entrou naquele Rio Jordão, e Jesus foi ser batizado, e de repente veio uma pomba. O Espírito de Deus fala que o Espírito Santo veio em forma de pomba, como pomba, sobre a vida, sobre cima da cabeça de Jesus. E de repente veio uma voz que disse, está aí, meu filho amado, em quem eu tenho prazer, quem eu me agrado. Aleluia. Sabe o que está se cumprindo naquele momento? O Filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, confirmando o plano redentivo. Ele dentro da água, simbolizando eu e você. Ele não tinha pecado algum, mas desceu as águas de arrependimento por mim e por você. Não precisava, mas era pela justiça que ele estava ali. Pela justiça de Deus, para que hoje nos tornamos justiça de Deus. Então naquele momento, o Pai do céu diz, está ali meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Em uma licença poética podemos dizer assim, está ali meu filho amado, em quem eu tenho, está ali meu filho amado, onde meus lábios se alegram, onde eu posso sorrir com ele. Sabe por que isso, amados? Que a palavra fala que não há prazer maior para Deus, que os seus filhos andem na verdade. E ali estava se cumprindo a justiça. Aleluia. Ali,
estava sendo a maior contração próximo da redenção. Mais uma simbologia, o Deus Pai dizendo: está aí meu filho amado, e quem eu tenho prazer, que faz minha vontade, que cumpre a minha vontade, e qual o próprio Jesus mais na frente diz: o meu prazer, a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. O plano redentivo de Cristo, amados, foi bem mais profundo que você imagina. O preço que foi pago. Sabe, naquele momento, quando eu começo a me emocionar, quando eu começo a imaginar, foi uma das passagens mais fortes que eu já vi. Porque ainda a lei ainda prevalecia ali. E Jesus não era contra a lei. Jesus veio cumprir a lei. A lei do Pai. Mas sabe, tudo apontava para a cruz. Tudo apontava para a redenção. Aleluia. Eu falei que a lei é a sombra. E a graça é uma realidade. Abra aí, por favor, em Colossenses 2, 17. Ele resume muito isso. Essas coisas são sombras, ele falando da lei, do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Tudo que aqueles homens viviam era simplesmente sombras. Paulo fala sobre isso, como ele falou aqui em Colossenses. Hebreus fala sobre isso também. Tudo apontava para o Cristo. Sabe, amados, quando eu olho para os tempos que nós estamos vivendo agora, não tenho como reclamar. Porque nós estamos vivendo a melhor época. A melhor estação. E depois disso, amado, nós sabemos que Cristo foi à cruz. E lá do alto da cruz ele disse: está consumado. Ele bradou: está consumado, está feito. Tudo que pesava contra mim e a sua vida foi desfeito. Toda a maldição da lei foi desfeita. Porque hoje nós estamos em Cristo. Por causa de Cristo, a lei caducou e veio uma nova estação. Deus nunca mudou, mas por causa da nova realidade do homem, então Deus traz outra lei. E chama-se lei do Espírito de vida. Como eu falei no início, a situação do homem era complicada, mas foi mudada por causa de Cristo. Então hoje, a lei que governa nossas vidas é a lei do Espírito de vida. Vamos ver lá em Romanos isso. Romanos 8. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 8, do 2 ao 4. Abre aqui. Diz assim: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que é a lei fora incapaz de fazer, pois está enfraquecida pela carne. Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, semelhança do homem pecador, semelhança, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que,
justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. A lei foi enfraquecida na carne, amado, porque o homem não tinha capacidade, o homem era carnal, o homem era morto espiritualmente. Mas aquilo que a lei não pôde produzir, a morte de Cristo, a graça pôde produzir em nós. A justificação veio por meio da graça. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Sabe o que acontece? Eu agora quero trazer umas explicações sobre lei e graça. Na lei existia algo interessante para os fariseus, eles faziam muito isso, que é um perigo que muitas vezes ainda até no tempo de hoje querem praticar isso. Chama-se legalismo. E isso é muito sério. Os fariseus se apegavam ao legalismo. O que é legalismo? Aparentemente é uma coisa boa, é algo legal. Mas está muito ligado a algo muito religioso, muito sombra, muito superficial. Eu vou dar uma explicação melhor. Quando nós servimos no reino de Deus, tem vários departamentos aqui. Tem o louvor, tem a igreja de crianças, tem o diaconato, tem os ministros. Tem vários departamentos aqui, está em atividade. O que é legal? Chegar no horário, foi determinado. O que é legal? Fazer sua função da forma certa, estudar, instruir, atender bem, amém? Isso é legal, é correto. Mas quando trazemos isso como centro, isso se torna legalismo. O centro é Cristo. E eu vou explicar o que é isso. Na graça, amados, nós não fazemos por trocas. Está vendo, Senhor, como é que eu faço? Mas pastor, você vai me disciplinar, você não viu o que eu já fiz pela igreja? Você não viu como eu já servi tão bem? Isso é legalismo. Nós fazemos, amados, na graça nós fazemos por gratidão. Por coração contrito e quebrantado. Nós fazemos, nós damos nossas ofertas, nossos dízimos, por gratidão, não por obrigação. Nós fazemos as coisas dentro da função do reino, porque Deus nos salvou e já nos abençoou, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Passando disso, a lei, o legalismo, ela faz para que seja abençoado. Nós fazemos porque nós somos abençoados. O legalismo, ele fala, não, mas eu sou filho de Abraão, como eles falaram no capítulo que eu li, a gente lemos agora há pouco, em Mateus 3. Somos filhos de Abraão. Você pode ser filho de quem for, mas se você não estiver em Cristo, nada se cumpre na sua vida. Nós sabemos que a palavra fala que nós somos filhos de Abraão pela fé, pelo exemplo de fé que ele foi. Mas Abraão não vai substituir Cristo. Moisés não vai substituir Cristo. O legalismo fala, eu vou dar meu dízimo, está vendo, eu tenho um carro aqui, ó, foi por causa do meu dízimo. Isso é legalismo. Você tem o seu carro porque primeiro Deus lhe abençoou e depois você trabalhou. Nós não damos dízimo de oferta para que dê legalidade a Deus, a legalidade já foi dada por Cristo. Não por aquilo que nós fazemos, é dom de Deus. Nós damos nossos dízimos e as nossas ofertas por gratidão. O dízimos e oferta nasceu no coração grato. A primeira, vamos dizer assim, formalidade do dízimo lá em Abraão, antes da lei, com Melquisedeque, com representante de Deus, foi dado por gratidão. Melquisedeque não pediu nada. A lei tomou forma nessa questão de dízimo. Lá em Malaquias nós já entendemos muito sobre isso. Fala muito sobre isso, de um modo mais explícito. Mas sabe, amados, hoje mudou. Nós fazemos melhor. Na graça nós fazemos melhor. Não fazemos com medo, não fazemos por obrigação, como Coríntios fala. Nós fazemos com alegria e o que foi proposto no coração.
As leis do Senhor foram estabelecidas no nosso coração. Então, na lei existia esse problema de legalismo. Os fariseus viu Jesus curando no sábado. Eles disseram: no sábado? Como é que pode? Amados, o que vale mais para Deus é alcançar o homem, não importa o dia, nem a hora. É a graça, é um favor imerecido. Os homens ditam regras, mas Deus é um Deus de graça, de liberdade. Aí você pergunta, mas hoje não existe mais lei? Existe, acabei de falar, a lei do Espírito de vida. Essas leis que foram escritas em pedras pelo próprio Deus, hoje estabelecidas no seu coração, por meio de Cristo. O que acontece é que a lei do pecado e da morte não tem mais domínio sobre as nossas vidas. E agora eu quero falar em outro ponto da graça. Falei um pouco sobre a lei. A graça no tempo de hoje, há outra coisa arriscada. Nós vamos falar, dizer que é a hipergraça. Como é que acontece isso? Muitos pregadores estão falando muito sobre isso. Você precisa viver de outro jeito, porque Deus já levou seu pecado, já foi liberto do pecado, você pode pecar, você pode viver da forma que você quiser. Estão trocando a graça por libertinagem, a hipergraça. Não importa o que você faça. Entenda uma coisa, amados, nós não somos salvos pelo que nós fazemos, mas por sermos salvos pela graça, nós fazemos por gratidão. Sabe, a primeira sinalização que uma pessoa realmente é nascida de novo e recebeu a graça de Deus, é que ele ama ao Senhor. Não existe você aceitar a Cristo, você está simplesmente aceitou uma religião, não aceitou a Cristo. Se você só simplesmente frequenta, cumpre todas, serve até em departamento, você cumpre, dá seu dízimo, mas se você não ama ao Senhor de todo o seu coração, você não é nascido de novo. Você pode estar no meio da igreja, você pode servir na igreja, mas você pode não ser salvo. Porque há frutos que revelam isso. E não é eu que vou dizer isso, não é o pastor que vai dizer isso, é você mesmo. Isso é muito individual, é do coração. Entenda uma coisa, amados, nós não fomos salvos para viver de qualquer forma. Como eu falo sobre fruto, quando você é salvo, você quer revelar quem o seu pai é, você serve a ele. Por mais que nós tropeçamos e erramos em algumas situações, por ignorância, mas a nossa intenção é agradar a Deus. Não é viver de qualquer jeito, não é ser um religioso. Jesus não veio trazer uma religião nova, Jesus veio trazer uma nova realidade, uma nova criação, o cristianismo. Veio trazer a salvação. Então, amados, quando nós olhamos para tudo isso, não tem como nós não corresponder. Eu vejo que as pessoas hoje, por causa dessa hipergraça, querem fazer e viver de qualquer forma, mas um filho de Deus não vive de qualquer forma. A lei que rege ele é a lei do Espírito de vida. A lei foi enfraquecida pela carne, mas hoje foi vivificada pelo Espírito. Quem anda no Espírito agrada a Deus. Paulo disse que todo dia ele crucificava a carne dele. Sabe, amados, não pense, porque nós estarmos na graça, nós não temos que andar corretos. Nós temos que andar correto. Nós temos que corresponder à nova natureza que nós temos. Nós somos recriados, amados, à imagem do Pai. Aquilo que o Pai é, ele foi revelado através de Cristo. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Quando entendemos isso, amados, nós não somos mais presos à lei, a legalismo, mas somos livres pela graça de Deus. Nós avançamos com a graça de Deus, nós vivemos o melhor tempo.
Porque tudo foi consumado naquela cruz, amados. A maldição foi consumada. Ele gritou daquela cruz: está consumado. E ao terceiro dia nos trouxe a redenção. Aquilo que nos trazia condenação, hoje não traz mais, porque nós estamos em Cristo. Cristo nos trouxe uma nova realidade, uma nova aliança. E Ele começou a ditar as regras da nova aliança. E tem pessoas que falam: não, Miquel, mas na lei era mais complicado, era mais sério isso. Na graça não é tanto assim não. Eu vou te dar só um toque. Só um. Na lei dizia que se o homem fosse pego em flagrante adultério, ou homem ou mulher, era apedrejada. Amém? Se fosse pego em flagrante adultério. Jesus fala que se o homem olhar para uma mulher e desejar no seu coração, já pecou com ela, já adulterou com ela. Precisa nem ir para a cama com ela. Qual é mais complicado? Vocês estão calados. A lei é só se fosse pego em flagrante adultério. Na graça, se você olhar para a mulher e desejar no seu coração, ou vice-versa, homem ou mulher, você já adulterou com ela. Você já era digno de ser morto. Mas graças a Deus, que Deus nos trouxe uma nova realidade. Uma realidade de graça. João fala: filhinhos, se porventura pecardes, tens um advogado justo e fiel, Jesus Cristo. Amados, se errar, porventura errares, procura Jesus, não procura legalismo. Eu vou vos explicar o que eu estou querendo dizer. Não queira encobrir o seu pecado com um serviço para o Senhor. Não queira encobrir o seu pecado dando dinheiro dízimo. Isso não vai cobrir o seu pecado. Vai se tornar, você se torna mais miserável. Não entre em adultério e venha para a igreja louvar ao Senhor, que acontece tudo bem, que não está bem. Se arrependa. Vamos jogar fora esse legalismo do inferno. Deus é um Deus santo, continua sendo santo, amados. Como eu falei, Deus nunca mudou. Não temos que ser pessoas inconstantes, uma coisa aqui, outra coisa lá fora. Não, amados, isso não é digno de filho de Deus. A graça nos deu uma condição muito melhor para vivermos. Não vamos nos rebaixar à sombra. Paulo fala que a lei caducou. Mas os princípios de Deus, princípios santos de Deus, não caducaram. O legalismo nos deixa presos, amados. Paulo fala: levantar mãos santas ao Senhor. Não mãos cheias de condenação. Nesse último dia nós temos que aprender a discernir bem o nosso coração, amados. Nós temos que alinhar bem o nosso coração. Porque o nosso Deus é santo, continua sendo santo. Estamos numa nova aliança, sim. Em superiores promessas, sim. Mas em superiores responsabilidades também. Estamos carregando dentro aquilo que esses homens sempre desejaram. Moisés desejou isso. Davi desejou isso. João desejou isso. Muitos desejaram. E nós hoje temos o privilégio de termos o Deus que criou os céus e a terra dentro de nós. E Ele é digno de respeito. Ele é digno de reverência. Ele é digno de adoração. Em João 4, o Senhor Jesus encontrou a mulher samaritana em um poço. E eu acho interessante que a palavra fala que eles tinham que passar por lá. E quando você vê o contexto do próprio capítulo, você começa a entender que, questão geográfica, não precisava passar exatamente por lá. Mas eu creio que foi um guiado de Deus passar naquele lugar. Eu vou explicar por quê. Geograficamente, para ir para a Galiléia, para onde Jesus ia, tinha outro acesso que os judeus iam para não passar em Samaria.
Eles iam por cima do Rio Jordão, passavam 3 dias. E por Samaria só dava 1 dia de viagem. Por essa intriga, nós sabemos que tinha esse problema sério com os samaritanos. Eles não passavam, rodavam 3 dias para não passar lá. E Jesus, guiado pelo Espírito de Deus, foi àquele lugar. A Sicá, a cidade de Sicá, em Samaria. E eu descobri, pesquisando, que esse poço de Jacó ficava a 1 quilômetro do centro de Sicá. E lá em Sicá tinha vários poços. E Jesus ficou nesse poço. E de repente veio uma mulher samaritana. Se achegou naquele poço. Ele começou a ter diálogo com aquela mulher. E eu vou explicar porque aquela mulher saía de lá de 1 quilômetro para vir sozinha pegar água nesse poço. Porque Jesus revelou o coração dela e disse que ela já teve 5 maridos. E o que ela tinha não era dela. E ela se sentia rejeitada por estar naquele lugar, junto com as outras mulheres. E era comum mulher pegar água naquele tempo. Era a mulher que pegava água. E por isso que eu digo que é um guiado do Espírito Santo para aquele tempo, naquele momento. E Jesus começa a dialogar, e perguntar e conversar. E ela disse, percebeu que Jesus era uma autoridade, era um profeta, a princípio. E ele disse, Senhor, nós adoramos aqui no monte. Vocês judeus falam que é lá em Jerusalém. Onde é o lugar? E Jesus começa a trazer uma nova realidade em adoração. Ele disse, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós judeus adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de judeus. Mas eu quero mostrar, não quero ficar só nessa palestra. Eu quero mostrar a você que chegou a hora. Esse é o tempo, essa é a hora. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Não mais em Jerusalém, não mais no monte, mas em espírito, em verdade. Outra sinalização. Hoje, a nossa adoração é em espírito, em verdade. Não importa se tem louvor, não importa se tem público, não importa se tem instrumento, é no espírito, é no espírito, é no espírito. O legalismo vai dizer, você vai para aquela igreja que só tem um violãozinho. Aquela irmã que não está começando, não está iniciando, não está ministrando tão bem, é fulano. Isso é podre, amados, isso é legalismo. Não só quero quando for fulano estiver ministrando a palavra, ou fulano estiver ministrando louvor. É em espírito e em verdade. É em espírito e em verdade. Verdade significa autenticidade. Sem querer fazer algo, como eu costumo falar, não estando forjado. Estamos forjados pelo Espírito de Deus para levantar uma adoração ao Senhor de verdade, sem fingimento, sem intriga, sem partidarismo. A religião e o legalismo nos traz barreiras, mas a graça de Deus nos liberta. E hoje nós somos livres para levantar as mãos santas a Ele, sem culpa, sem condenação, como se o pecado nunca existisse. O véu foi rasgado. Está consumado, meu irmão. Quando ele diz está consumado, o véu do templo foi rasgado. E o acesso foi dado aos filhos de Deus. Nós estamos nos melhores tempos. O que é essa epidemia comparado à graça de Deus? O que é esse medo que está trazido pela nação comparado à graça de Deus? Estamos melhorando. Estamos vivendo os melhores tempos. É uma realidade, amados. Não é utopia, não. É uma realidade. Não é sombra, não é conto, mas é uma realidade. Se ficar só na lei, seria um conto. Seria só simplesmente uma história bonita. Mas não é simplesmente uma história bonita. É vida. É vida no Espírito. Vamos ficar em pé um pouco, amado. Estou encerrando. Vamos agradecer ao Senhor. Cadê o louvor, por favor? É vida no Espírito, amados.